nossa paraxá desta semana. Jacó está fugindo do seu irmão. Lembra, na última paraxá, nós estamos nessa sessão que conta a história de Jacó e Esaú. Não é? Esaú, por ser primogênito, deveria receber a bênção do primogenitura e se tornar o líder da família. Mas Deus já tinha profetizado e anunciado, antes mesmo do nascimento dos dois, que não seria o mais velho que deveria receber a liderança da família, mas sim o mais novo, Jacó. Né? No entanto, Isaac, ele estava mais pendente a, mesmo assim, dar a bênção para o seu filho mais velho. Mesmo sabendo que ele era um homem que não temia Deus, tinha se casado com mulheres cananitas, não é? Pouco se importava com a questão da primogenitura, a vendeu por um prato de lentilhas, mostrando o desprezo total dele. Não vai adiantar isso. Não é? Mas o seu pai queria seguir, e aí vem uma parte, o pai queria seguir o costume, mesmo em face de uma declaração de Deus. E às vezes isso nos adverte, aí nós temos cuidado, porque nós não podemos seguir costumes quando isso vai contra o que é razoável, o que é racional, né? Contra as evidências claras, e muito menos ainda contra a palavra, quando Deus dirige as coisas. Às vezes a gente se apega tanto ao nosso costume, contra mesmo aquilo que Deus diz. E a paraxá da semana passada nos adverte contra isso. Né? Evidentemente, Rebeca, ela tentou resolver o problema. Né? Ela sugeriu ao seu filho, olha, vai lá, passa de conta que é Esaú, não é? Pega a bênção, não é? E nós conhecemos a história, foi assim que aconteceu. O pai deu a bênção, depois quando Esaú chegou, ele diz, eu não tenho mais bênção nenhuma para te dar. Meu irmão é dono de tudo, é seu senhor, não é? E você lhe fiz, tudo coloquei nas mãos dele. Né? E daí a resposta clássica de alguém que não tem a Deus. Bem próximos dias que meu pai vai morrer. Meu pai já está velho, já está cego. O dia que meu pai morrer, eu mato meu irmão. E eu fico dono de tudo. Eu fico dono de tudo. E diante dessa ameaça, Jacó foge. E nessa fuga, nesse momento, ele está ali lá no meio do deserto. Ele sai da região, ele vai em direção a Arã, ele vai para a região hoje, na fronteira ali entre a Síria e o Iraque, o Mesopotâmia estaria Arã. No meio do deserto, ele então dorme e tem este sonho. E vê uma escada, cuja topo chegava até os céus. Do lado dessa escada, ele viu a presença clara de Adonai. O Senhor diz, eu sou Adonai, o Deus de Abraão, o Deus de Israel. Eu vou te acompanhar. Eu vou te abençoar, serei contigo, você não está fugindo sozinho. Quando a gente vai numa situação difícil como essa, o sentimento normal do ser humano é abandonado, não tem mais ninguém no mundo, estou sozinho, estou abandonado, no meio do deserto, meu pai e minha mãe tive de abandonar, meu irmão quer me matar, não é? Eu não sei o que está para o futuro, mas Deus disse para Jacó, eu sou Adonai, eu estou contigo, eu vou te acompanhar, eu vou te abençoar, eu te farei voltar, você vai possuir essa terra, a terra que eu dei aos teus pais, por promessa. Você possuirá e também a tua descendência. Essa promessa de Deus. E nós vemos então que Deus cumpriu essa promessa. Mas eu gostaria de terminar essa reflexão, que ia ser breve, com essa visão, a escada. Entre o céu e a terra, muitas vezes nós sentimos que existe uma distância enorme. Deus está longe dos nossos problemas. Nós estamos aqui meio abandonados, sozinhos neste mundo. No entanto, a Torá claramente diz, não. Mesmo no lugar mais desolado da terra, no meio de um deserto, onde só existe pedras, rochas, ermo e mais nada, mesmo ali, fugindo e sozinho, mesmo ali, Deus está presente com os seus filhos. Eu sou Adonai. Existe não uma distância intransponível entre o céu e a terra. Existe uma ligação direta
entre o céu e a terra. Anjos de Deus vêm para poder estar junto com os filhos de Deus. Sobem para poder buscar a ajuda de Deus para os seus filhos. Existe uma ligação direta. Deus está conosco em qualquer momento. O céu e a terra estão ligados intimamente. Não desanimemos nunca. Esse é o sentido da paraxá. Nós podemos acreditar nisso. E isso pode ser uma realidade na nossa vida. Pode ser na nossa vida. E, portanto, nós vemos, o profeta Oséias disse, o Senhor, Arão, Jacó fugiu, foi para Arã, voltou, né? Ainda foi para o Egito, mas Deus, através do profeta, guiou e conduziu Israel. Porque a maneira como Deus guia e conduz Israel é o elemento escolhido por Deus. E esse é um momento interessante. Qual que é o elemento escolhido por Deus? A palavra da profecia. Através do profeta, Deus conduziu o seu povo. Essa parte. Essa é uma parte da escada entre o céu e a terra. Como é que existe uma ligação íntima entre o céu e a terra? Através da palavra de Deus, através da Torá, através dos profetas. O Senhor está perto de nós. Por isso nós reconhecemos. Quando nós colocamos em lugar de destaque o quê? A palavra de Deus. Porque este é o meio de comunicação entre Deus e os seus filhos. Através dela é fonte de bênção. Palavra de Deus. Oséias lembra disso. Oséias lembra disso. E segundo, quando nós lemos a Brit Hadashah, existe um outro elemento importante. E aqui eu gostaria, e este elemento já nos introduz. Nós estamos aqui no início do ministério de Yeshua, de Jesus, e parte desse nosso âmbito aqui da Bet Benediction é nós recuperarmos os sentidos deste que é conhecido normalmente em português como o Novo Testamento, a Brit Hadashah, ou os Evangelhos. Essa história de Yohanan ocorre num contexto extremamente judaico. Totalmente judaico. E lembra essa paraxá. Yeshua começa o seu ministério, está no início desse ministério, e alguns dos discípulos de João o Batista, Yohanan o Matbil, lembrar, esse é um movimento judaico. Não existia cristianismo nessa época. Nós estamos aqui no início de toda a história aqui da Brit Hadashah. É uma pregação dentro do contexto judaico. E esse contexto estava numa época em que uma grande profecia de Daniel estava se cumprindo, que está ligado com o que nós vamos estudar aqui. A profecia das 70 semanas. E quando você lê a literatura judaica da época, seja no Talmud, seja nos escritos de Qumran, seja nos escritos de outros escritos, como por exemplo, Apocalipse de Enoque, etc., todo mundo estava numa grande expectativa da vinda do Mashiach. Muito grande. Por isso havia vários que apareciam como Mashiach naquela época. Havia vários. Aparece ali. Hoje a gente descobriu, há pouco tempo atrás, descobriu-se aí mais um documento judaico que foi um vendedor árabe vendeu para um judeu colecionador da Suíça, que hoje se chama o Apocalipse de Gabriel, que reflete mais essa mentalidade da expectativa do Messias lá no primeiro século. E nesse momento aqui da história, aparece Yohanan pregando, falando que o tempo estava cumprido, que o Mashiach estava para vir. E é quando começa então a história de Yeshua. E na história de Yohanan, nos conta a história de um homem, chamado Natanael. Diz que Filipe, um dos primeiros que seguiu a Yeshua, porque viu João Batista pregando, dizendo, este é o indicado, este de quem eu estou falando, Filipe segue Yeshua. E depois ele vai procurar um amigo dele, Natanael. E diz, olha, encontramos aquele que que nós esperamos ser o Mashiach. Aí ele diz, mas quem é esse? Yeshua, de Nazaré. Ele diz, mas de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré?
Desculpa, Nazaré, uma cidadezinha assim, irrelevante aqui no norte da Galiléia. Machias de Nazaré. Não, isso é muita loucura. Ele disse, não, vem cá, vem ver. Né? E ele foi. E quando ele chega e se encontra com Yeshua, né, nos diz assim, tenta aqui me dar um pouquinho a parte, diz que Yeshua falou para Natanael, né, diz assim, eis aqui um varão israelita, em quem não há dúvida. É interessante essa palavra. Porque nota, hoje como muitos cristãos leem o Novo Testamento, uma coisa que aconteceu foi a perda desse contexto judaico do Novo Testamento. Aqui Yeshua, ele é um judeu. Filipe era judeu. João Batista era judeu. Okay? E Natanael é um judeu também do primeiro século. E quando Yeshua fala assim, eis aqui um israelita em quem não há dolo, quer dizer que Natanael era um israelita, um judeu praticante, religioso e ao mesmo tempo íntegro como pessoa. Ele não vai falar assim, ele não falou assim, eis aqui um crente em que não há dolo, eis aqui um cristão em que não há dolo. Ele falou, eis aqui um israelita em quem não há dolo. A história está virando em torno de israelitas, na expectativa da vinda do Mashiach. E daí então Natanael diz, Rabi, na nossa tradução diz mestre, a palavra é Rabi. Rabi, de onde me conheces? Diz ali. Você nunca me viu? De onde você me conhece? Ele então disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas orando debaixo da figueira. E então, Natanael, confrontado com isso, ele diz, Rabi, tu és Ben Elohim, filho de Deus. Tu és Melech Israel. E aí vem uma coisa, essa palavra aqui não quer dizer nada com o que nós normalmente entendemos. Ben Elohim, filho de Deus, hein, é uma expressão típica da época, hoje menos utilizada, quando vamos à literatura. Hein, é curioso, a expressão filho de Deus fala da natureza humana do Messias. Peraí, mas filho de Deus falaria da natureza sobrenatural do Messias? Filho da do natureza humana do Messias. Filho do homem. Por quê? Porque está ligado com Salmos 2. Salmos 2, quando lá no Salmos 2, se você for na Bíblia e ver Salmos 2, se for na Bíblia e ver Salmos 2, se você abrir sua Bíblia em Salmos 2, é um Salmos que celebra a Davi como o eleito de Deus. E celebra a sua descendência, não é? E sobretudo a sua descendência de onde viria o Messias prometido. É o Salmo messiânico. Toda vez que um descendente de Davi, diz a tradição, se sentava no trono, era entoado este Salmos 2, celebrando a sua entronização. Então diz assim, verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te farei, darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e despedaçará com vaso de oleiro. Agora vez, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, antes que ele se levante e irrite. Vós sereis, então, diz ali, interessais no caminho. Porque dentro em troco se inflamará e bendito todos os que nele se refugiam. Na intronização do rei Davi, e dos reis davídicos, se lia esse salmo. E ele era proclamado Ben Elohim, filho de Deus. Proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele assentava no trono e era chamado de Ben Elohim Melech Israel. Então, esses dois títulos são títulos comuns para o Messias,
na expectativa judaica vindoura. Ben Elohim quer dizer o rei davídico, segundo este salmo. É o rei davídico, é o Melech Israel. Então, Ben Elohim, quando Natanael mal havia encontrado Yeshua. Primeira vez, ele diz, pode vir alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa? Diz, vem ver. E quando ele revela, porque ele sabia o conteúdo da oração de Natanael lá debaixo da figueira. Eu te vi, você orando, debaixo da figueira. Natanael, todo mundo aqui nessa época, a principal preocupação deles aqui era Mashiach. A profecia está cumprindo e Mashiach está vindo. Quem será o Mashiach? Eu te vi, você orando. Se você me viu, se você sabe o que eu orava, então você é o prometido que esperava. Rabi, tu és Ben Elohim, Melech Israel. É você que cumpre a profecia, é você o referido em Salmos 2. Ben Elohim indica então a origem davídica do Messias. É curioso isso, porque às vezes quando nós não entendemos o contexto cultural, a gente toma o significado da palavra. E daí, em português, filho de Deus seria bom. Então, ele é originário divino. E é assim que a maior parte dos cristãos entendem. Mas a palavra aqui tem um significado ligado aos Salmos 2. Ben Elohim quer dizer Melech Israel, o rei messiânico. E enfatiza a natureza humana do Messias como filho de Davi. Curioso isso, ok? Aí Yeshua diz, ok, só porque você ouviu falar que eu te vi orando, você creu, você verá coisas maiores ainda. E aí ele parte para a nossa paraxá de hoje. E liga com Daniel. É que vai nosso estudo aqui. Está exatamente isso. Né? Esse é o contexto judaico, gente. Tudo ligado ao Daniel. Ele diz assim, só porque te vi debaixo da figueira, você crê, maiores coisas do que isso verá. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo. O que é isso? A visão de Jacó. Subindo e descendo sobre o Ben Adam. O filho do homem. Ele falou, tu és Ben Elohim. Eu digo, você verá os anjos de Deus descendo, subindo e descendo sobre Ben Adam. Ben Adam. Contrário ao que nós poderíamos entender pela expressão, fala da natureza sobrenatural do Mashiach. Por quê? Porque é uma referência a Daniel capítulo 7. Daniel 7. Daniel 7. Você vai em Daniel 7, na profecia de Daniel 7, você vê o seguinte. Daniel diz o seguinte, né? Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um Ben Adam. E dirigiu-se ao ancião de dias, a Adonai, e o fizeram chegar até ele. E diz, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, e os povos, nações, e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora você vê um Ben Adam onde? Lá nos céus. E este Ben Adam é este que Daniel vai ver no capítulo 10. Eu vi um Ben Adam. O seu rosto era como o sol. As suas vestes como branco, um branco claríssimo. Os seus pés como de bronze polido. Os seus olhos como chamas de fogo. A sua voz como de muitas águas. Quando ele falou, capítulo 10, eu caí diante dele como morto. Esse é o Ben Adam, de Daniel. Yeshua diz, só porque eu vi, você acredita que eu sou Ben Elohim?
você verá que Deus, essa comunicação entre os céus e a terra, Deus a faz através do Ben-Hadad. E por que essa expectativa? Aí temos vários temas que nós podemos estudar. Vou parar por aqui. E vamos agora para Daniel. Nosso tema era Daniel capítulo 8. Agora então,